Fala pessoal, vamos falar aqui sobre o Botafogo. É tesão zero de falar do Botafogo nos últimos dias. Tem até pouco vídeo, né? Tem pouco assunto, tem pouco vídeo, tem pouco view também. O pessoal não quer assistir os vídeos, mas temos um assunto importante que surgiu na mídia aí. O Durcésio Melo teria abrido mão, né? De. Abrido, não sei. De garantias em contrato da SAF, que eu sempre digo que é o melhor contrato de SAF já escrito no Brasil, mas que se não tiver alguém para controlar e fiscalizar, não serve de nada, né? Ele abriu mão de garantias do Botafogo por contrato na SAF para facilitar que o Textor colocasse o Botafogo como garantia no empréstimo para adquirir o Lyon. E é por isso que nós estamos nessa situação atual de indefinição do nosso futuro. É do Césio, de possível maior presente da história, você pode estar se enfiando num buraco de um dos piores da nossa história. Que merda que você fez, hein? E além disso, o Jorge Igor falando do jogo contra o Mirassol e muito mais, tá? O canal do Manel vai fazer essa parte do... Vamos reagir ao vídeo do Manel, no caso, né? Sobre essa parte do Durcésio, né? O que saiu na mídia sobre isso. O contato da SAF, Botafogo, Lyon, etc. E o vídeo do Jorge Igor. Então, sigam o canal do Manel, né? Muito bom o canal. Sigam o canal do Jorge Igor também, maravilhoso canal. Aqui na descrição tem os links. Bora pro vídeo, depois a gente volta. No segundo vídeo de hoje, Botafogo. Galera, hoje no almoço até nos comentários perguntando, você não vai falar sobre o assunto? Deixei para falar no segundo vídeo do dia. O que começa errado termina errado. O Rafael, o ex-jogador do Botafogo, botafoguense pra caramba, e que é nosso parceiro agora na GETV, na estreia dele, depois da eliminação do Botafogo pro Vasco, disse essa frase lá no pós-jogo. E ela traduz bem o que foi o jogo de ontem, o que foi a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, o que foi a eliminação para a LDU e tudo que está acontecendo com o Botafogo no ano. Começa errado, começa mal, termina errado. Ué, quem planta vento, colhe tempestade. Essa é a frase da galera mais 40, é um pouquinho mais velha, tipo eu. Alguma surpresa? O que aconteceu ontem? Nossa, como assim? Ué, o que aconteceu ontem é o retrato do Botafogo 2025. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vambora rumo a 440 mil inscritos por aqui. Obviamente, eu não vi o jogo, né? O jogo foi às 7h30 da noite e às 8 da noite eu estava entrando no ar com a transmissão de River Plate e Palmeiras na GETV. Mas acompanhei o que estava acontecendo, meu filho estava enlouquecido com o segundo tempo, e aí eu troquei essa ideia com ele, enquanto o pré-jogo lá rolava, eu estava respondendo as mensagens que ele me mandava. Eu falei, Gustavo, convenhamos, é merecido. Sim, o torcedor não merece, claro, a instituição não merece, mas as pessoas que fizeram isso, e notadamente John Textor, né? Ele é o rosto, ele é o dono desse projeto, pro bem e pro mal. Eu mandei pra ele aqui, ele mandou assim pra mim, não é possível. Aí eu respondi, tô sabendo. É merecido pelas M's que o Textor fez durante o ano. Essa foi a nossa troca de mensagem, depois falamos outras coisas aqui. Porque eu temo ser repetitivo nesse vídeo, mas infelizmente eu preciso tocar no assunto de novo, sei lá, pela enésima vez, porque isso a gente está falando no canal desde janeiro. E não é perseguição a Textor, não é perseguição a ninguém. É observação daquilo que a gente vê, do cenário, do contexto. Observação pura e simples de quem acompanha o futebol brasileiro, sabe da complexidade, do equilíbrio, da dificuldade, do nível do futebol que se pratica aqui e percebe que não dá para tocar planejamento de brincadeirinha como o John Textor fez esse ano. Planejamento de arrogância, de soberba, planejamento de minimização de fracasso, né? Não tem problema, nosso ano começa em abril. Tá, mas você tem 2 títulos para disputar em fevereiro. Não tem problema, nosso ano começa em abril. Perdeu um título para o Flamengo, tomando 3 gols do Flamengo numa final nacional? Bobagem. Bobagem na cabeça do Textor. Na cabeça de investidor do Textor. Como eu sempre digo aqui, ele não veio fazer filantropia, ele não veio fazer bondade para ninguém. Ele veio para investir e tá tudo bem, sou super a favor. Investir, lucrar, fazer a roda girar, bato palma. Vejo a vida dessa forma. Agora, você está comandando, não é uma mera empresa que você vai perder 2 caras importantes, e aí você vai no mercado, traz outros caras com o mesmo currículo, repõe e a vida segue. Você está falando de um time de futebol.
que precisa de encaixe, que precisa de sequência, que precisa de tempo, que precisa de projeto tático, que precisa de talentos individuais que podem desequilibrar, é outra parada. E o Textor tratou não só com desdém o futebol brasileiro em 2025, como tratou um time de futebol como uma repartição pública. Tá bom, perdemos 2 caras, bota outro. Abre o concurso aí para abrir mais vaga, traz os caras para cá para trabalhar aqui. Foi isso que ele fez. O resultado é esse. Trágico. Comprometendo o 2026 do Botafogo. O 2026 do Botafogo está seriamente ameaçado. Tenho dito isso desde a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, que o Botafogo não joga para salvar 2025, porque 2025 não tem salvação mais. Já foi. Já foi. Passa cucuia. Já era 2025. É para salvar 2026. Porque o risco é real do Botafogo ficar fora da Libertadores e da Copa do Brasil do ano que vem. Agora imagina, se a situação econômica é essa, em 2025, e olha que o Botafogo jogou a Copa do Mundo de Clubes, arrecadou pra caramba, imagine se esse cenário mais trágico se confirmar para 2026. Então, se você vê em setembro de 25 o 2026 já ficar seriamente ameaçado, o que você vai ter que fazer? Arregaçar as mangas desde agora. Se você precisa salvar 2026, você não pode esperar 2026 para salvar 2026. Mas o que a gente lê, ouve, acompanha, não sugere nenhuma mudança. Então eu estou abrindo aqui a matéria do Sérgio Santana no GE. Ele traz hoje bastidores desse pós-jogo de Botafogo e Mirassol. Irritado com a postura do time, Textor prega paciência com o trabalho de David no Botafogo. O empresário ficou incomodado com a atitude na equipe no segundo tempo contra o Mirassol, mas não pretende fazer mudanças no comando. Engraçado que quando o Bruno Lage começa a participar do fiasco de 2023, o Textor não teve paciência. Engraçado que quando o Renato Paiva teve a postura covarde que teve contra o Palmeiras, a história dos 3 volantes, o Textor também não teve paciência. Mas com o David Ancelotti ele tem uma paciência acima do normal, acima da própria média dele. Da média recente, com o Luiz Castro ele teve paciência, para ser justo. Em 2 momentos ali a torcida queria demitir, ele não demitiu, para ser justo. Justo. A Textor, o que é de Textor. Mais uma do bingo do canal. Mas por quê? Por que insistir? E eu não estou aqui, assim, tratando o David Ancelotti como o grande vilão e o grande culpado. Ele não é. Para ser claro com você. Ele não é. O que acontece com o Botafogo em 2025 tem um único culpado, que se chama John Textor. Não é mais ninguém. Não é a torcida. Não vem com esse papo. Porra, é gente que não conhece o perfil do botafoguense, não sabe o que a torcida do Botafogo passa, não sabe como ela se comporta nesse tipo de momento. Você precisa conhecer o perfil da torcida. Ah, a torcida abandonou. Galera, o Botafogo, o Textor, abandonou a sua torcida desde fevereiro. Ele só está tendo retorno agora. Desculpa, eu não vou aceitar colocarem essa peça. Eu vou discordar, não vou aceitar, né? Cada um tem a opinião que tiver, quem sou eu para mandar na opinião dos outros. Mas eu não vou concordar com isso. Eu não vou fazer coro. Não, olha aí, porque daqui a pouco, no final, o time colhe tudo que plantou nesse planejamento horroroso do Textor e a conta vai para a torcida. Tá vendo? Também não classificou para Libertadores, por quê? Porque a torcida abandonou o time. Não! O abandono é consequência do abandono institucional. Do abandono que começou em janeiro e fevereiro. Então, peraí, 6 mil torcedores ontem era o público que eu imaginava que teríamos ontem. Conheço um pouco a torcida do Botafogo, né? Frequentador de arquibancada do Botafogo durante muitos anos. Conheço bem. Já imaginava que o nível de desmobilização seria esse. Porque o torcedor, ele precisa ter estímulos, ele precisa ter recados de que o clube... Mas os recados que ele tem são os piores possíveis. Você ouviu o GG, o Guilherme Cardoso do Gigante Glorioso? Ele mandou uma maravilhosa na live pós-jogo dele ontem. Ele falou, cara, é o seguinte, o Textor não está fazendo um experimento nesse ano de 2025? Está brincando de experimentar? O torcedor também está fazendo um experimento agora.
Na hora do jogo, ao invés de ir pro jogo, ele vai ver uma série, ele vai experimentar, ele vai fazer um churrasco, ele vai dar uma volta do shopping, ele vai fazer um experimento também. Genial. Genial. Você tem que tratar desse jeito, nesses termos, com ironia. Então não vou aceitar que se coloque a culpa na torcida do Botafogo. Mas voltando, eu não perco o fio, como vocês sabem. O David Ancelotti não é o culpado pelo que acontece. Agora, ele ocupa hoje uma posição para a qual ele não está preparado. Isso é evidente. Evidente. As rotações, algumas injustificadas no time, mostram isso. A demora para socorrer o time de um momento difícil. Ontem, de cara no segundo tempo, estava nítido pelo que os colegas comentaram no pós-jogo. Eu não vi o jogo, por isso não estou fazendo uma análise detalhada do jogo. Estava claro que era necessário imediatamente alterar o panorama, mexer, quando o Mirassol já tinha começado o segundo tempo com tudo. Só que o Botafogo tem um treinador que tem, com o jogo de ontem, apenas 16 jogos na sua carreira de técnico. 16! Um menino de 35, 36 anos, que nunca foi técnico, que trabalhou como auxiliar do pai no Real Madrid. Nossa, ele trabalhou no Real Madrid, tudo bem, mas ele foi auxiliar do pai dele, sabe? De uma condição que a gente sabe que é muito particular. 16 jogos. A culpa não é dele, a culpa é de quem colocou. A culpa é de quem fez essa aposta extremamente arriscada para jogar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil. Uma loucura. Uma loucura. Erros do início ao fim. Eu acho que esse trabalho, nesse momento, depois do resultado de ontem, então, sim, é preciso fazer alguma coisa. Você vai trocar o elenco todo? Não, né? É impossível trocar. O Textor ficou indignado com a postura dos jogadores. O David Ancelotti, no final do jogo, falou sobre mentalidade na entrevista coletiva. Eu estava até vendo essa aspa aqui, que essa oscilação excessiva, né, de um time que faz o primeiro tempo tão maravilhoso e o segundo tempo tão ruim, é questão de mentalidade. O time não soube reagir bem nas adversidades. Ok, quem é o responsável por isso? É o treinador. De incutir essa mentalidade vencedora no elenco. A gente fala tanto do Palmeiras, né? Nossa, o Abel Ferreira transformou o Palmeiras numa máquina de competir, colocou lá competitividade, mentalidade vencedora na cabeça dos caras. Pois é. Mas qual a experiência, a bagagem que o David Ancelotti tem para fazer isso? Segundo a matéria do Sérgio aqui do GE, do Sérgio Santana, o Textor ganhou pontos, o David Ancelotti, com o Textor pela blindagem, pela forma como ele conseguiu lidar com essa briga jurídica da Eagle com o Textor, não deixando isso atingir o grupo. É isso que sustenta o técnico do Botafogo do cargo? Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Também entendo que não é uma solução fácil achar um novo técnico nesse mercado de treinadores horroroso que temos atualmente. Horroroso, muito ruim. Quando se fala de treinador brasileiro, então, terrível a situação. Terrível. Os treinadores brasileiros, alguns ficam bem chateados quando a gente fala isso, mas eu lamento. Eu tenho compromisso com a minha opinião, com o que eu penso, e eu penso isso de verdade, genuinamente. Acho terrível o nosso mercado de treinador hoje. Agora, é preciso fazer alguma coisa. Chegou nessa situação pelos erros cometidos. Carlos Leiria durante tanto tempo foi um erro, Renato Paiva foi um erro, David Ancelotti está se mostrando outro erro. E aí você vai esperar? Não, eu confio, eu vou esperar dezembro. E aí o Titanic afundando e os músicos tocando. Vai ser isso? Eu acho muito frustrante. Muito frustrante. Espero muito, de verdade, que o John Textor consiga dar essa virada em 2026, porque o 2025 tem que ficar de lições, não dá para repetir isso. Ou, como eu tenho dito, joga limpo para a torcida. Nós vamos fazer só business. Quando der para ganhar, deu. Quando não der, nós vamos vender jogador, vamos fazer a roda girar. Não sonhem com Copa do Brasil, com Libertadores, com Brasileiro todo ano. Vamos ganhar um aqui, vamos ganhar outro daqui a uns 4, 5 anos, quando der tudo certo, quando a gente der a felicidade de trazer um outro Luiz Henrique que desequilibre, um outro Almada que desequilibre. Tudo bem, então o plano vai ser esse, joga limpo para o torcedor, mas dirigente não faz isso, né? Dirigente não joga limpo, geralmente, né? Salvo algumas exceções. Então, gente, é isso aí, é um quadro
Bem preocupante. Se o público ontem foi pequeno contra o Mirassol, imagina sábado contra o Atlético Mineiro. Menor ainda. Ou na mesma faixa. Como é um jogo sábado, um dia melhor, um horário um pouco melhor, talvez dê, sei lá, 2 mil a mais. Mas não chega a 10 mil, provavelmente, né? Posso errar o palpite. Mas acho que não chega a 10 mil. Chega a 10 mil. Pior público do ano do Botafogo no Brasileirão. Nossa, que coincidência. Não botem a culpa na torcida, não. Não coloquem. A culpa não é dela. O culpado por isso é John Textor. Ele ganha os títulos em 2024, a gente exalta, a gente joga confete, muito legal. Mas ele erra também. E ele está errando feio, muito feio, nesse ano de 2025. O Jornal Globo tem feito uma série de matérias expondo como que o Botafogo abriu mão das proteções contratuais que tinha no acordo com a SAF para ser utilizado como garantia na compra do Lyon. E dessa forma, o John Textor buscou 425 milhões de dólares junto à Ares Management, oferecendo penhoras, ou melhor, oferecendo o Botafogo como opção de penhoras das suas ações. Tudo isso é uma loucura. E o Botafogo não precisava ter sido dado como garantia. Mas tudo foi autorizado por uma única pessoa, que tem nome e sobrenome, Durcésio Melo. Pois é, o então presidente do Botafogo, enaltecido por muitos como o maior presidente da história do Botafogo, o homem que tirou o Botafogo do amadorismo e levou o Botafogo para a era da SAF, a então era do futebol profissional, do futebol da gestão profissional, que trouxe o John Textor, que trouxe esse caminhão de dinheiro, foi pelo Botafogo nomeado como representante do clube no Conselho de Administração da SAF, como representante do clube. E como representante, foi investido dos poderes de representar o Botafogo. E com esses poderes vem grandes responsabilidades. E uma delas foi votar favoravelmente a colocar o Botafogo como garantia em contratos de empréstimos para que o John Textor pudesse comprar o Lyon. E hoje, tudo que nós estamos vivendo de ruim se dá por essas escolhas que o Durcésio fez dentro do Conselho de Administração da SAF, sem discutir com o Conselho Deliberativo, sem dar transparência, sem dar luz para a torcida do Botafogo sobre o que estava sendo feito, expondo o Botafogo a um grande risco. A um grande risco. Então, eu quero conversar com vocês sobre essas matérias que têm saído no Jornal Globo, que tem exposto essas entranhas da crise do Botafogo. Temos muito para falar também do Campo e Bola. Vou falar rapidinho do absurdo que é a liberação do Álvaro Montoro e por aí vai. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regata. Já somos mais de 190 mil apaixonados pelo Botafogo, que seguem o canal do Manel em todas as redes. Portanto, venha fazer parte dessa nossa história, dessa nossa jornada, dessa caminhada. Venha crescer junto conosco. É muito simples, se inscreva aqui no canal e assista aos vídeos todos os dias para se manter muito bem informado sobre o Botafogo. Então, como eu estou te dizendo, o Jornal Globo tem feito uma série de reportagens e as apurações do jornal têm mostrado uma coisa que, na verdade, eu já tinha essa informação, mas era uma daquelas informações que, assim, gente, quem apura o Botafogo tem uma série de informações que a gente não traz, beleza? Porque não vale a pena, tá? Não vale a pena. O Botafogo disputando Libertadores, Botafogo disputando Copa do Brasil, Botafogo em momentos muito de clímax. Não vale a pena você... Ah, não, porque o Durcésio, isso... Entendeu? Tipo, ataques pessoais, vai parecer que é uma coisa teleguiada, vai parecer que eu estou representando algum grupo político, que na verdade eu nem estou. Eu não faço parte de nenhum grupo político do Botafogo, quem me conhece sabe. Nunca participei da vida política do Botafogo ou qualquer coisa do tipo, tá? Para deixar bem claro para o torcedor do Botafogo que pode ter alguma dúvida em relação a isso. Mas eu sou muito bem informado sobre o que acontece no Botafogo e, ó, há bastante tempo eu já sei que funciona da seguinte forma.
A SAF tem uma coisa chamada Conselho de Administração. Quem manda na SAF é o Conselho de Administração, beleza? Por contrato, o Botafogo tem um representante no Conselho de Administração. Só que o Botafogo não manda no Conselho de Administração. Quem manda no Conselho de Administração é o detentor de 90% das cotas da SAF. No caso, a Eagle Futebol. Legal? A Eagle Holding. Ok? Fechou? É isso aí. No caso, a Eagle sempre comandada pelo John Textor. John Textor comanda o Conselho de Administração da SAF. Esse representante do Botafogo dentro do Conselho de Administração é o Durcésio. E o Durcésio tem um poder gigantesco, porque ele pode vetar, ele tem poder de veto sobre algumas matérias específicas que são pautadas dentro do Conselho de Administração. Quando surgiu a história da compra do Lyon, e você que me acompanha há bastante tempo sabe que eu sou um dos canais que sempre falou do empréstimo da Ares. Aqui, ó, careca de saber dessa história. O Durcésio deu o aval para isso, beleza? Deu o aval para isso. E não foi todo mundo que topou essa história, não, tá? Isso daí é uma história muito mal contada, mas enfim, basicamente é o seguinte: não foi convocada uma Assembleia de Conselho Deliberativo, as pessoas não ficaram sabendo direito do que estava acontecendo, ficou ali restrita essa informação a um círculo pequeno de pessoas. Você sabe muito bem quem são as pessoas que dão suporte ao Durcésio, beleza? O grupo político dele, aquela coisa toda, tudo se decidiu ali. E no final das contas, como o John Textor estava nadando em dinheiro, fazendo janela forte atrás de janela forte, o Botafogo em Mundial de Clubes, o Botafogo em Libertadores, o Botafogo ganhando títulos, o Botafogo vivendo a crista da onda, quando veio a oportunidade dos empréstimos para a compra do Lyon, as pessoas olharam para o lado e falaram: pô, o John Textor não vai quebrar nunca, o cara tem dinheiro infinito, pá, que não sei o quê, e vão embora. E foram absolutamente amadores nessa tomada de decisão, colocando o Botafogo em risco de uma forma que não precisava ter sido colocada. E assim, o Durcésio Melo renunciou formalmente às salvaguardas do acordo de acionistas que foi firmado lá em janeiro de 2023. Essa decisão retirou do clube associativo o direito de prioridade em caso de crise, deixando a SAF do Botafogo muito vulnerável. O Botafogo ficou exposto como um dano colateral de uma dívida bilionária feita fora do Brasil. E o Textor se manteve como majoritário na Eagle, mas trouxe novos sócios, que hoje pressionam nos bastidores. Você tem visto toda essa guerra. E essa revelação que o Globo traz reacende o debate. Até onde vai essa segurança financeira do Botafogo? Né? A gente não tem a menor segurança de que o Botafogo em 2026 vai ter dinheiro para fazer futebol. Não há segurança de investimentos no Botafogo em 2026. Escuta o que eu estou te falando. Então, tudo que está acontecendo nesse momento é muito complicado mesmo. A reportagem teve acesso aos contratos celebrados entre Botafogo e John Textor na venda da SAF, entre eles o acordo de acionista. E neles foram criados restrições que, caso o acionista desejasse usar suas ações como garantia em outras operações, como, por exemplo, tomada de crédito, tomada de empréstimos, aí abro aspas até aqui para a reportagem, né? Segundo o acordo, qualquer gravame sobre ações deveria ter aprovação prévia e por escrito do Conselho de Administração da SAF, formado por 4 representantes do investidor e 1 do associativo. Portanto, se o clube social não concordasse com a garantia, poderia vetá-la. Fecho aspas. O John Textor recorreu à época à Iconic Sports e também à Ares Management para financiar a compra do Lyon. E a Ares emprestou 425 milhões de dólares para o empresário norte-americano e ofereceu como garantias todas as ações do Botafogo. Além disso, a empresa indicou 2 representantes, no caso, 2 americanos lá, para o conselho da holding do John Textor. De acordo com o jornal O Globo, em 5 de janeiro de 2023, o presidente do Botafogo Associativo, Durcésio Melo, renunciou formalmente às salvaguardas previstas no artigo 7 e 8
do acordo de acionistas da Assembleia Geral Extraordinária da SAF. Com isso, ao abrir mão desse direito, o clube associativo perdeu a prioridade de aquisição, facilitando a transferência direta das ações a um novo titular em caso de inadimplência. Gente, isso aqui é extremamente grave. Extremamente grave. O Botafogo, em caso de inadimplência, tinha preferência. E o Botafogo abriu mão dessa preferência. Beleza? Ó, eu vou ler de novo para vocês. De acordo com o Globo, em 5 de janeiro de 2023, o presidente do Botafogo, do associativo do Sérgio Melo, renunciou formalmente às salvaguardas previstas nos artigos 7º e 8º do acordo de acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da SAF. Com isso, ao abrir mão desse direito, o clube perdeu a prioridade de aquisição. Por que diabos o Durcésio Melo? Por que diabos o Durcésio Melo abriria mão da prioridade de aquisição do próprio da SAF do Botafogo? Que loucura, gente! Que loucura! Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Facilitando a transferência direta das ações a um novo titular em caso de inadimplência. Ah, Manel, porque na época parecia que nada poderia dar errado. Bem-vindo ao mundo real. Coisas dão errado. Problemas acontecem o tempo inteiro. E ser profissional significa calcular risco. E deveria estar no cálculo de risco do Botafogo o John Textor não conseguir honrar com seu crédito. E o Botafogo deveria, sim, não abrir mão da sua prioridade. O Botafogo deveria ter um plano B de recompra, um plano C, um plano D. Para agora, a gente não está enfiado na lama como nós estamos. Dependendo de uma guerra entre John Textor e seus sócios, que a gente não sabe até quando que vai, de mentiras do John Textor, que diz que a guerra acabou quando, na verdade, ela não acabou, e de uma Eagle Football que diz que vai estender essa guerra no judiciário tanto quanto ela achar que deve. E que se tiver que sufocar a nossa operação, ela vai sufocar a nossa operação. Enquanto ela não tiver o que ela quer, que é o controle do Botafogo. Essa é a realidade dos fatos. Essa é a realidade dos fatos. No mesmo dia da Assembleia Geral Extraordinária, o Conselho de Administração autorizou o uso das ações da SAF como garantia. E na semana seguinte, o contrato de penhor, ou seja, foi formalizado. As cláusulas que deveriam resguardar o clube em cenários de crise foram flexibilizadas para viabilizar a operação internacional do John Textor, deixando a SAF do Botafogo exposta como um dano colateral de uma dívida bilionária assumida fora do país. Ao final desse processo, John Textor concluiu a venda do Lyon e manteve-se como acionista prioritário, majoritário da Eagle, com cerca de 60% do capital. Mas ganhou sócios que no futuro seriam causa dessas dores de cabeça. E agora ele perdeu o controle e agora a gente está à mercê sem saber o que vai acontecer do nosso futuro. Parabéns, Durcésio Melo. Você conseguiu sair do pedestal de maior presidente da história do Botafogo como o cara que enfiou a gente numa lama gigantesca agora. Não me interessa as pressões que você estava sofrendo para poder assinar e abrir mão desses direitos. O Botafogo deveria ser prioridade. O problema é que o Botafogo nunca é a prioridade. Pegar o caso do dia, hoje é dia 19 de setembro, Álvaro Montoro acaba de ser liberado pelo Botafogo para o Mundial Sub-20.
O Botafogo definhando no Campeonato Brasileiro, correndo risco de ficar fora da Libertadores. E o Botafogo libera Álvaro Montoro para a Copa do Mundo Sub-20. O Barreira liberado para a Colômbia Sub-20. E a gente entregando jogos atrás de jogos, faltando jogador que faça diferença. O Botafogo não tem sido prioridade. O nosso 2026 cada vez mais está comprometido. Querem bater palma para maluco dançar? Batam. Mas aqui no canal do Manel, eu sempre vou falar a verdade para o torcedor. Eu sempre vou mandar a real. E a real é essa, cara. A real, infelizmente, é essa. É uma situação muito difícil. A gente continua aqui esperando, né, que um milagre aconteça, que o John Textor apareça da noite para o dia no seu cavalo branco e, olha, agora está tudo resolvido e vamos investir não sei quantos milhões e o CT vai sair do papel e vamos construir o nosso estádio e vamos contratar jogadores e a partir de agora tudo vai ser diferente. Mas a cada dia que passa, quanto mais a verdade vem à tona, mais difícil fica da gente acreditar, né? Mais difícil fica da gente acreditar. A gente vê, na verdade, que tudo que está acontecendo atualmente é que nós estamos enredados numa grande trama de mentiras que nos foram contadas e também de meias-verdades de muitos fatos que nos foram ocultados pela diretoria do Botafogo, do clube associativo, da TAF, do próprio John Textor, que nos esconderam a verdade. Enquanto nós estávamos comemorando contratações, enquanto nós estávamos comemorando títulos, eles estavam quebrando todas as proteções que faziam do Botafogo um clube bem protegido, agora um clube que está aí à deriva. De novo, o torcedor não é priorizado. De novo, estamos aí, ó, à deriva. Meu amigo, não é fácil, hein? Não é fácil. Vamos para cima. Sábado tem jogo. Acho que é sábado o jogo, né? Botafogo versus Atlético Mineiro. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, amanhã, 18h30. E a gente segue aí nesse compasso de espera para saber o que vai acontecer. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.